Vou trazer aqui bastidor para vocês um pouco a respeito desse assunto. Vem para cá a tela do nosso bastidor 360. Deixa eu falar um pouquinho a respeito disso, né? Dentro da Câmara, o que se quer, né? O que Arthur Lira quer? Ele quer preservar uma prerrogativa de Daniel Silveira, dar uma defesa para Daniel Silveira pessoalmente? Não. Os aliados de Arthur Lira dizem que ele é bem de saco cheio desse caso, porque Daniel Silveira, na última mega batalha que travou para não usar a tornozeleira eletrônica, fez da Câmara um acampamento e tentou arrastar a Câmara dos Deputados para uma briga que, na verdade, é dele, né? Ele comprou uma briga com a corte, a mais alta corte do Brasil. Daí o que acontece, né? Arthur Lira, na verdade, não está para tantos amigos com Daniel Silveira, mas o que ele quer é preservar ou garantir uma prerrogativa para todos os deputados. O espírito de corpo é que está falando, porque uma série de parlamentares tem processos arrastando ali dentro do Supremo Tribunal Federal. E se aconteceu com Daniel Silveira, pode acontecer com outros amanhã. Então, dar a garantia de que haverá o espaço para manutenção do mandato, não só para Daniel Silveira, mas para qualquer deputado que venha a ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal, é um aceno para dentro, para os políticos, para a política. É isso que Lira está fazendo. Além de, claro, né, render o assunto e dar ali também a contribuição dele para o debate da militância bolsonarista, que está tentando fazer de Daniel Silveira uma espécie de mártir da liberdade. Eu lembro aqui que ontem o ministro Luiz Roberto Barroso, né, falou, olha, estão tratando como se ele fosse um sujeito de reputação ilibada. Daniel Silveira conseguiu ser expulso da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Antes de ser expulso, ele foi preso, ele foi detido por dezenas de dias por má conduta ética. Ele tinha uma série de representações e acabou expulso das forças. Então, assim, tem um histórico, né? É alguém que, como disse Dias Toffoli, apostou na engenharia do caos para fazer fama na política. Eu conversei com o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos. Ele é advogado e ele disse que se debruçou sobre esse assunto para entender ali o que acontece nesses casos em que há a cassação, há a condenação, perdão, com previsão de perda do mandato. E aí ele me disse o seguinte, eu trago para vocês aqui. Eu fui ver a Constituição, estudar um pouco. Para mim, está muito claro que é preciso que o plenário referende a decisão. O texto é, inclusive, um pouco ambíguo, mas é o texto da Constituição, ele diz. O Supremo, na decisão do Daniel Silveira, cita o artigo 55. O que esse artigo diz? Que quando há condenação transitada e julgado, a Câmara teria de confirmar. E aí vem Marcelo Ramos, entendo que a perda do mandato é uma consequência natural da condenação, mas reconheço que, pela Constituição, a Câmara tem de autorizar a perda do mandato. Então, teria de referendar, é o que entende Marcelo Ramos. Para fechar, né, eu fui conversar com gente ali próxima, ou que conhece o deputado Daniel Silveira, né, para entender um pouco, né, era um caso perdido, gente. Não tem como você dizer o que você disse, ameaçar como ameaçou os ministros do Supremo e achar que tinha alguma chance lá dentro. Mas eles acham que Daniel Silveira, depois de mergulhar um pouco, depois que Bolsonaro apontou ele como pré-candidato ao Senado, quis chamar a atenção como ele sabe, criando polêmica. E aí, nesse sentido, errou de cálculo. Mirou o Supremo para tentar chegar ao Senado na eleição, esquecendo que o próprio Supremo poderia torná-lo inelegível, o que aconteceu.